Em Abismo de Paixão, no próximo capítulo, acabará aparecendo uma prova secreta contra a Carmen, que vai desmascarar essa mulher na frente de todos. O padre vai descobrir que Horácio foi cúmplice da Carmen e deixará Dolores paralisada ao saber que seu marido é um bandido. Ao ser colocado contra a parede, Horácio vai acabar abrindo o bico e vai denunciar a Carmen. O padre vai atrás da Elisa e conta para ela que finalmente descobriram que foi a Carmen quem atirou no Augusto, e deixará Elisa e Lúcio completamente chocados. Antes de continuar, clique no botão de gostei para receber mais vídeos da novela e inscreva sua cidade nos comentários. Tudo começa quando Dolores pergunta ao padre por que ele está desconfiado da Carmen, pois Horácio garantiu a ela que havia levado Carmen para a casa da Betânia no dia em que Augusto tirou a própria vida. O padre fala que Gael viu a Carmen saindo com Horácio no cair da tarde e que Carmen mentiu, que havia visto Augusto apenas cedo do dia, e que isso é mentira, pois ela estava na fazenda quando Elisa havia saído, e Gael foi atrás da mocinha e viu a Carmen com Horácio e não demorou por Augusto aparecer morto. Dolores ficará completamente sem palavras e Carmen diz que ele está levantando falso contra ela, pois ela foi sim na fazenda com Horácio, só para pegar as suas malas, e que ela não se separou dele nem sequer um minuto, e que nessa hora Augusto não estava em casa não. Dolores olha para ela com uma cara de apavorada, pois tudo aponta para Carmen, essa morte estranha do Augusto. O padre ainda fala que Dolores está sendo enganada por Horácio, pois ele está agindo junto com a Carmen. Dolores fala que coloca as mãos no fogo por Horácio e que ele não ia esconder algo assim tão grave e que ele jamais ia cobertar a Carmen se ela tivesse matado o Augusto. Carmen ficará furiosa e fala que o padre é um atrevido e que não deveria estar ali na casa dela para ficar insultando ela e levantando falso testemunho, pois ele, muito menos Gael, não tem prova do que estão dizendo. Carmen vai posar de viúva triste e fala que por mais que o padre não acredite nela, ela amava muito Augusto com todo o seu coração. O padre olha para ela e fala para si mesmo que Carmen está mentindo. Carmen vai perder a cabeça e manda o padre sair da sua casa agora mesmo, pois ele foi muito inconveniente em ter a cara de pau de chegar na casa dela e sair falando besteiras. E vai expulsar o padre dali de uma forma que deixará Dolores paralisada com a cena. O padre não vai reagir e ficará calado, enquanto Carmen chota ele como um qualquer. Carmen está muito nervosa e depois que o padre sai dali, ela fica falando para si mesma que ninguém pode saber que ela matou Augusto, enquanto Dolores estaria olhando para ela. Já Elisa conversa com Lúcio e fala que ela não acreditava que seu pai tinha recebido o dinheiro do Gabino pelas terras adiantadas, pois ela viu a assinatura do seu pai e que realmente as terras foram vendidas. Lúcio fala que Augusto havia comentado com ele que ele ia sim vender as terras, porém que ele vendeu muito rápido. Elisa ainda fala que não consegue acreditar que seu pai não está ali para resolver esses assuntos, pois ela não consegue resolver como ele fazia. Lúcio fala que Elisa não precisa ficar preocupada, pois ele está ali do lado dela e não deixará ela sozinha, e que vai ajudar ela em tudo, assim como faria Augusto. Elisa fala que se pudesse reaver as terras que foram compradas, ela faria isso. E Lúcio diz que se pode fazer isso, e que ele vai falar com o gerente do banco para saber se esse dinheiro foi depositado sim na conta do Augusto. Já Almerinda vai estar no seu escritório, quando Damião vai chegar e falar para a mãe que ele está cuidando dos negócios e que a mãe deveria se compadecer, pois Elisa acabou de perder o pai. E Almerinda sabe muito bem que a família da Elisa estão passando trabalho por falta de dinheiro. Almerinda fala que isso não é problema dela e que essas terras não são mais da Elisa, pois Augusto, antes de morrer, vendeu as terras a Gabino e que, portanto, Damião está se preocupando à toa. Damião pergunta se Elisa sabe desse trato que Augusto fez com o Gabino, e Almerinda fala que não sabe, e que não interessa a ela, muito menos ao filho. E avisa Damião que Elisa está com muitas dívidas com ela, e que as terras que sobraram a ela e a Carmen
agora serão dela, pois elas não têm como pagar essas dívidas. Damian fala que a mãe não pode deixar Elisa mal num momento ruim como esse. Damian ainda pergunta quanto é o valor que Elisa deve a Almerinda. E a mulher pergunta por que ele quer saber disso. Damian fala que ele vai fazer um cheque e vai pagar a dívida da Elisa, para que a mãe deixe ela em paz. Almerinda ficará furiosa e fala que Damian tem uma obsessão em ajudar a Elisa. E o rapaz fala que é isso que se faz com bons amigos. E Almerinda diz que para ela a família vem em primeiro lugar e que Damian está cego por uma jovem que nem sequer é esposa dele. Damian fala que ele pagará toda a dívida da Elisa. E Almerinda fala que quem deve para ela é Elisa e que ela não vai aceitar nenhum dinheiro que vier do Damian. O rapaz fala que a mãe não é uma pessoa humana, pois se parece que não tem coração. E a mulher diz que negócio não se resolve com o coração, mas sim com a cabeça. Damian fala que a mãe é malvada e que ele tem vergonha de ter ela como sua mãe, pois uma bruxa feito ela dá nojo de chamar de mãe, enquanto ela comete maldades para pessoas boas. Almerinda ficará paralisada. Já Carmen está indo de carro e fala para si mesma que Gabino vai se livrar do Horácio e que agora ela tem que se livrar do Padre Lupin, que está atrapalhando ela. Depois Carmen vai chegar na igreja para falar com o padre responsável e falar que tem algo muito sério para contar sobre o Padre Lupin. O padre fala que ela deve falar sem medo e que se ele puder ajudar em qualquer coisa, ele vai ajudar. Já Dolores vai falar com o Horácio e falar que tem algo muito importante para falar com ele. E diz que se trata da morte do Augusto, a morte repentina do patrão. Horácio fala que não foi uma morte repentina, mas sim uma tragédia, pois Augusto tirou a própria vida e ninguém pôde evitar isso. Dolores pergunta se Horácio, a hora que ele foi ajudar a Carmen a pegar as malas dela para irem para a casa da Betânia, se por um acaso Augusto estava em casa nesse momento. Horácio fala que Augusto não estava e pergunta por que Dolores está perguntando isso, se ele já havia dito que Augusto não estava em casa. Dolores fala que o Padre Lupe veio falar com a Carmen e falou que Gael veio falar com Elise naquele dia e que viu a Carmen e Horácio saindo bem na hora em que Augusto foi encontrado morto e que o carro do Augusto estava na fazenda. Horácio fala que ele só falou a verdade, mas que se Dolores prefere acreditar em Gael e no Padre Lupin, ela vai se enganar é feio. Horácio fala que ele só falou a verdade, mas que se Dolores prefere acreditar em Gael e no Padre Lupin, ela vai se enganar feio, pois ele em nenhum momento se separou da Carmen. E se Carmen tivesse matado Augusto, ele ia ver. Já Carmen voltará para casa e pegará Dolores indagando o Horácio e ficará ouvindo a conversa escondida. Dolores vai colocar Horácio contra a parede e o homem acabará contando a verdade, que ele foi levar a Carmen para pegar as malas e que ele ficou do lado de fora esperando por ela e que ele não sabe se ela falou com Augusto ou não, pois ele ficou no carro esperando. E que se Carmen e Augusto se falaram, só ela deve saber disso. Carmen ficará furiosa em ouvir Horácio dando para trás e deixando ela como suspeita. Depois a Megera sai ao encontro do Gabino e ele pergunta se ela não ficou chateada, porque ele não foi dar os pêsames a ela. Carmen sorri e fala que está feliz por estar livre do Augusto para sempre. Carmen ainda fala que está ali para tratar de negócios com o Gabino e diz que juntos eles devem então se livrar do Horácio, pois ele vai tratar de trair o Gabino e entregar ele. Gabino fala que se Horácio ousar em contar o que ele sabe, ele mesmo dará um fim nele, mas que ele não acredita que o imbecil do Horácio seja capaz de delatar ele, pois ele sabe bem que ele não ficará vivo. Mas Carmen conta que ela ouviu uma conversa do Horácio com Dolores e que ele estava com a sua consciência pesada e que só não falou nada porque ela interrompeu a conversa e advertiu ele. Gabino fala que hoje mesmo ele vai calar a boca do Horácio e ele vai se arrepender de ter mexido com ele. Já Horácio vai estar no seu trabalho quando Dolores vai atrás dele e o homem pergunta se ela vai seguir desconfiando dele e ficar ali com interrogações, como ela fez mais cedo. Dolores fala que não e pede desculpas por não ter acreditado nele, pois ficou com ciúmes que Horácio tenha caído nas garras da Carmen e tenha feito o que ela mandou.
Já Gabino vai ligar para a polícia e faz uma denúncia anônima e vai entregar o Horácio e passa a localização do trabalho dele. Horácio fala que entre ele e a Dolores não tem segredo nenhum e que ela deve sempre confiar nele. Os dois vão se beijar. Nesse momento vai chegar a polícia e fala que Horácio está preso. E Dolores pergunta se Horácio se meteu mesmo com os crimes que a Carmen anda cometendo por aí. Já Braulio vai encontrar Dolores na rua sentada chorando. Ele pergunta por que ela está chorando dessa forma. Dolores fala que levaram Horácio preso e que ela não pôde nem sequer defender o seu marido. Braulio fica lá chorado e pergunta qual é o motivo que Horácio foi preso. Dolores fala que ela descobriu que Horácio é foragido da polícia e que ela se casou com um delinquente e que ele não demonstrava quem ele era de verdade. Braulio vai abraçar a Dolores e fala que ele está ali para ajudar ela. Depois Horácio vai estar na cadeia. Ele será avisado que ele tem visitas. Horácio ficará feliz em ver a Dolores e fala que ele sente muito e pede para Dolores perdoar ele. Dolores pergunta quem é Horácio de verdade e o rapaz informa que o passado dele é sujo, mas que ele mudou de verdade e que depois que ele conheceu Dolores se tornou homem de verdade, honesto e digno do amor dela, e que seu amor por ela é verdadeiro. Dolores pergunta se ele está enganando ela esse tempo todo, e se esse amor é apenas por interesse, para ele ter alguém do lado dele para cuidar e defender ele. Horácio fala que tudo que ele viveu com Dolores é verdade, e que ele colocou uma pedra no passado dele, e que Dolores fez ele mudar de verdade. Ele mudou de vida e é uma pessoa melhor, e que agora ele quer ser um homem de família, mas que ele foi encontrado. E que uma das coisas que ele nunca havia dito é que ele era um foragido, mas que ele não é mais o bandido que ele já foi um dia. Dolores vai chorar e fala que amou Horácio de tal forma que gostaria que ele fosse o pai dos filhos dela, e pensava que ia ficar casada com ele para sempre, até os dois ficarem velhinhos juntos e felizes. Horácio vai chorar e fala que não pode aguentar saber que perderá a Dolores, seu amor verdadeiro. Dolores fala que no fundo do coração ela quer que ele resolva os seus problemas e reza que ele não pegue muito tempo na cadeia, mas que se um dia ele sair dali, ela implora que ele jamais procure ela, pois a partir de hoje ele está morto e enterrado. Dolores faz ele chorar feito criança e o rapaz fala que ela foi o maior presente que ele recebeu em toda a sua vida. Dolores vai embora e Braulio percebe que a mulher está afundada em tristeza. Ele fala que tudo isso vai se resolver e abraça e consola Dolores. Se passará uma semana e o padre Lupe vai encontrar com Elise e com o Lúcio. E Elisa fala que ela e Lúcio estavam visitando o túmulo da mãe e também do seu pai. E o padre fala que ele também quer visitar o túmulo do Augusto e da mãe dela também. E fala que inclusive gostaria que Elisa fosse com ele. Elisa fala que vai sim e o padre fala que tem algo de extrema importância para contar para Elisa e que deve ser em um lugar particular, pois é algo muito sério. O padre diz que está certo de que Carmen está por detrás da morte do Augusto, e Elisa ficará completamente chocada. Elisa fala que vai sim, mas fala que só vai pegar a sua bolsa que ficou no carro e já vai voltar. Já Carmen recebe a ligação de um capanga que ela colocou para vigiar o padre, e é informada que o padre está visitando o túmulo do Augusto no cemitério, e que lá ela pode acertar as contas com ele. O padre vai estar diante do túmulo do Augusto, quando Carmen vai chegar e ficará observando ele de longe. O padre conversa com Augusto no túmulo, e Carmen chegará na hora e pergunta se o padre for ajudar Augusto em alguma coisa, pois pelo que ela sabe, o padre não pode mais ajudar ele em nada, pois ele está mortinho da Silva. O padre ficará furioso da forma que Carmen trata seu marido falecido e questiona se ela ficou feliz com a morte dele. Então que ele estava certo, que Carmen tinha sim algo a ver com a morte repentina do Augusto, que inventaram que ele tirou a própria vida, pois o amigo dele jamais faria isso e todos sabem. Por isso, que Carmen é a única suspeita. Mas que a ele ela não engana, que ele tem certeza de que Carmen tirou sim a vida do Augusto e agora ficou com a fortuna dele. Carmen diz que o padre se meteu aonde não deveria e que a função dele é ser padre na cidade e ajudar as pessoas, mas que ele se desviou e se transformou em policial disfarçado
e fica fazendo investigações depois que Augusto morreu. O padre fala que apesar de ele ser um padre, ele era amigo do Augusto e que a morte do seu amigo não ficará impune, pois isso deixou ele revoltado, pois mataram seu amigo a sangue frio. Carmen pergunta se ele realmente acredita que ela possa matar uma pessoa, ainda mais que Augusto ela amava muito. O padre diz que ela amava era o dinheiro que ele dava a ela e a vida boa, que Carmen sempre desejou que a sua irmã sempre tinha e ela não. Carmen surta e pergunta se o padre não tem medo de denunciar ele e falar que ele não está se comportando como um padre, e diz que dessa forma ele poderá até ser expulso da igreja. Furioso, ele fala que Carmen acha que está falando com um sem vergonha, como ela está acostumada, mas que dessa vez a casinha dela vai cair, se ela não se arrepender de se entregar à polícia e pagar pelo seu crime. Carmen olha para ele e fala: "Você confia mesmo em Gael? Olha só o que ele lhe falou. Você não tem provas, ele tirou foto, ele gravou algum vídeo. Portanto, como que você vai me acusar se você não tem prova? Você está agindo muito errado. Você pode perder o cargo de padre, ou até perder a sua vida, assim como Augusto perdeu." E o padre responde: "Eu posso perder a minha vida? Como assim? Quer dizer que você vai me matar, assim como matou Augusto?" Carmen ficará sem palavras e fala que ela jamais faria uma coisa dessas, mas bem que o padre está merecendo, pois ele não está ali como um padre, mas sim em se vingar do seu amigo. O padre Lupin fala que agora, naquele exato momento, ele não é o padre, mas sim o Lupin, o amigo do Augusto, e que ele quer sim se vingar pela morte do seu amigo, pois ele tem certeza de que foi a Carmen, e que ela não está nem um pouco arrependida, e que se ela seguir assim, terá um fim terrível, e que ela pagará da pior forma, e será morta assim como ela matou Augusto. Carmen, furiosa, pergunta se isso aí é uma ameaça do padre, e pergunta se ele é um padre de verdade, pois ele está parecendo até um bandidinho. O padre fala para ela que para se defender um amigo, a pessoa faz o que se pode, inclusive quando se trata de uma bandida, a gente é capaz de qualquer coisa, principalmente botar alguém na cadeia e cometer um crime, pois caso contrário, ela estará deixando a vida da Elisa em perigo, pois ela não vale nada, e a mocinha é muito importante para ele, é uma pessoa muito boa, e que Augusto amava muito. Carmen dá um aviso para ele, que a partir de hoje ele nunca mais botará os pés na casa dela, e nunca mais vai se intrometer aonde não deve. O padre responde que aquela casa era do Augusto, e não é só dela, mas que também é da Elisa, e que sempre que ele quiser ele vai lá sim, principalmente para ajudar e cuidar da Elisa, assim como fazia o Augusto. Carmen vai chorar e fala que não será presa, e que ela sente muito, mas que terá que dar o mesmo fim ao padre, assim como ela fez com seu marido Augusto. Carmen, nesse momento, pegará uma faca e vai atingir o homem da pior forma. O padre vai tentar lutar contra ela, mas não vai conseguir. Ele fala que a morte dele e do Augusto não ficará impune, pois tem mais duas pessoas que sabem que foi ela quem matou Augusto, e que ela será presa de qualquer forma. O padre vai cair mal no chão e Carmen fala que agora ele morrerá de boca calada, e que não vai mais espalhar o que não deve, pois se tornou um padre fofoqueiro que não vale nada. Nesse momento chegará Gabino para ajudar a Carmen e fala que ela foi longe demais, pois alguém poderia ter visto ela. Carmen diz que teve que evitar que ele abrisse a boca, e Gabino pega a faca das mãos dela e vai limpar, para a digital não ficar ali, e fala que o cemitério está vazio e que ninguém viu eles. Ele fala para os dois vazarem agora mesmo, antes que alguém chegue. O padre então ficará ali atirado no chão e acabará morrendo ali mesmo. Mas quando Elisa ficará sabendo da morte do padre, a mocinha ficará sem chão, pois Gael vai dizer que foi a Carmen que cometeu esse crime, pois ela sabia que o padre ia denunciar ela, assim que ele encontrasse todas as provas. Mas Elisa perderá o chão e fala que não deixará impune a morte do seu pai, principalmente a morte do padre, e que Carmen pagará da pior forma.